Mas tem uma parte da sua história que eu estava acompanhando, que você, e desde quando você chegou aqui, a gente percebe isso, uma espiritualidade, assim, forte em você. E aí teve um momento, que momento desse você, assim, deixou e foi pra Índia, foi buscar, essa parte espiritual para alimentar? Porque eu acho que une bem, é um casamento perfeito aí, a arte com a espiritualidade. Eu agora, olhando para trás, eu vejo que sempre me acompanhou tudo isso. Eu não sabia. Até esses acasos que não eram acasos. Nunca foram acasos. Mas eu não sabia disso, né? A gente acha que, puxa, agora deu certo, é positivo, é negativo, né? Mas na verdade a gente sabe que é tudo traçado, né? E aconteceu uma situação, eu fazia uma peça que era um grande sucesso em São Paulo, chamado A Ratoeira. Com a Irene Ravache e a Joana Von. Tem aqui. Cadê a Irene Ravache aqui? Passa. Aqui. Aí. Só que essa aqui já é uma outra peça. Aqui é uma produção dela chamada Afinal, uma Mulher de Negócios. Do Fassbinder. Mas você fez... Fassbinder. Essa é do Fassbinder, essa aqui. Quem fez aqui no Rio foi a Renata Sorrá. Que fez esse papel que a Irene fez lá. Ela ganhou prêmio lá em São Paulo. Que é outra monstra também. Fantástica. Ela está aqui, né? No Rio de Janeiro. Ela mora aqui no Rio de Janeiro. Por sinal, tem que chamar a Renata. É verdade. Então, mas era a Ratoeira. A Ratoeira, primeiro tinha um cenário que era uma casa, como se fosse uma casa vitoriana, cortada ao meio, um cenário maravilhoso de um diretor incrível, que era o Egídio Écio, que morreu muito jovem. E era uma peça da Agatha Christie, uma peça de terror, não sei o quê. Bom, mistério. Um dia eu fui mais cedo para o teatro. Eu fiz essa peça mais de quase 2 anos. As peças tinham... tinha longevidade. De terça a domingo, 2 sessões na quinta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo. Um teatro de 900 lugares lotado. Que coisa. Olha. Sem sair daquele teatro. Olha só. Hoje fica uma semana, 2 dias, um fim de semana. Coisa rápida hoje, né? Que coisa, né? Bom, e um dia, eu indo para o teatro à tarde, era na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, a mão de um lado estava congestionada e a do outro lado não tinha, estava livre. Eu fui atravessar, parei na faixa amarela, não tinha o canteiro do centro que hoje tem, tinha a faixa amarela, parei na faixa amarela. Um ônibus saiu do congestionamento para cortar pela contramão. Pela contramão. E quando eu vejo esse ônibus, ele já está aqui perto de mim. Eu faço assim, morri. E viro a cara, eu protejo meu rosto. Eu ouço um barulho imenso e vejo meu corpo indo embora. Foi a primeira experiência que eu tive de sair do corpo. De sair do corpo. Assim, existe realmente. Não é uma coisa só. Que até então eu achava que tinha dúvida, é uma coisa só. Falam, né? Falam que é isso, falam que é aquilo. Eu nunca tinha tido uma experiência assim. E eu lembro perfeitamente o jeito que eu caí, como eu caí, aonde eu machuquei. É como se você estivesse vendo de fora. Você viu de fora. A batida separou os 2 corpos, né? Que o material e o outro. Aí tem um blackout. Quando eu acordo, eu já estou caído e aquele cheio de gente em volta, tudo olhando. E eu levanto com uma energia querendo matar o motorista. Meu Deus! Eu levanto, cadê ele? Eu quero matar esse cara, eu quero matar esse cara. Aí sai um médico que estava no congestionamento, fala, não, fica quieto. Você pode estar com hemorragia interna, vem cá, entra no meu carro. E me levou pronto-socorro, ok. Fiquei 3 dias sem fazer o espetáculo, voltei a fazer, não conseguia ficar quieto em casa, voltei a fazer, tomava injeção para não doer, o joelho estava tudo estuprado, doía o corpo todo. Bom, ali eu já comecei a ficar com isso na cabeça. Te encucou. Que foi isso, né? Como assim, né? Quer dizer que uma coisa existe separada da outra. E uma pode ver a outra, que é mais fantástico, né? Olha que loucura. Ali eu começo a questionar, mas levemente, tudo isso. E esse tempo vai passando. Aí eu começo a fazer perguntas mesmo. E por que a gente vive? Por que tem gente... Eu podia ter morrido. E aí? Por que eu não morri? Por que eu não morri? Né? E se eu tivesse morrido? Não
tinha feito Onde eu estaria? ainda. Eu não tinha feito... O que tinha acontecido comigo, na verdade? Você entrou em questionamentos existenciais. Existenciais, exatamente. Comecei a questionar. Aí comecei a buscar livros. Então comecei a ler... alguém me indica alguma coisa para ler. Aí comecei a ler tudo que você imagina. E assim... Exercício lá no livro da Helena Blavatsky, exercício. Não, você não tem ideia de tudo que eu li. Aí tinha um exercício, eu fazia o exercício. Aí tinha uma atriz chamada Célia Coutinho, que ela falava assim: Ivan, você vai enlouquecer. Cuidado com isso aí, cuidado. Você vai enlouquecer. E eu fazia mesmo. Uhum. Tem que botar uma vela aqui, tem que botar não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não estava nem aí, eu queria era ter essa experiência. Já que eu tive aquela, eu quero ter a outra, o tal do... Sem ser atropelado. Você queria reproduzir. Sem botar a vida tanto esse eu superior, que todo mundo fala, que não sei que, aonde está isso, como é que é isso, né? Como é que eu entro em contato com tudo isso? E aí eu fazia isso, e fui andando, e cada vez aparecendo mais coisa para me conhecer, e aparecendo, aí era sufi, aí era o espiritismo, aí era na igreja que discute Bíblia, aí era na outra que discute não sei o que, e eu procurando, mas nada te convencia. Não. Você estava pesquisando, mas nada como te se trazia. estivesse lendo livros de matemática, ou qualquer coisa assim, nada que me arrebatasse a ponto de falar, tem uma luz aqui. Aí eu fui fazer um espetáculo que foi grande sucesso também em São Paulo, chamado São Paulo Night and Day, que tinha Peri Ribeiro, Aguinaldo Raiol, tinha orquestra, corpo de baile, era uma coisa de Las Vegas. Assim, exatamente. E durante esse espetáculo teve um dia que me deu uma coisa tão estranha que eu entrei em cena e não sabia onde eu estava. A orquestra tocando e eu... Um apagão. Apagão total. Que estranho. Aí eu saí de cena, me deu vontade de chorar. Aí eu comecei a chorar. E a orquestra tocando, e nada acontecendo. Aquele vazio no palco. Aí, de repente, eu parei. Ivan, e aí? A gente pula o quadro? Vamos fazer? Não, eu vou entrar. Aí entrei e fiz o quadro. Lembrei de tudo, fiz o quadro. Mas fiquei com aquilo na cabeça. O que foi que aconteceu? O que foi isso? Aí mais questionamento, e busca. E alguém conhece, alguém não conhece, alguém que faz isso, alguém que faz aquilo, e eu buscando. Eu ia longe. Onde te falasse, ó, tem um cara lá. Eu ia atrás. Tá, e aí eu fui ficando meio morno, porque isso não ia para lugar nenhum. Até que um dia eu falei, vou passar 15 dias na Índia. Que alguém tinha te cantado uma pedra, ou não? Não, desde quando eu fiz o Ré, que a gente cantava Hare Krishna. Hare Krishna, no Ré. É um momento muito bonito, é um momento do que ficávamos nus, distribuía flores para a plateia, é um momento de paz da peça. Que até foi muito engraçado, deixa eu fazer esse trecho aqui, porque tinha censura. Então a censura não deixou ligar a luz na hora do nu. Ficava todo mundo nu, mas ninguém via coisa nenhuma. Entendi. Né? Aquele breu. Aí, aos pouquinhos, essa luz foi crescendo. Tapeando a censura no dia. Aos pouquinhos. Vamos acostumar o povo. E também o governo foi liberando. Começou também a liberar, começou a deixar. E aquela luz foi acendendo até que chegou ao ápice da luz, onde... Que estava todo mundo nu distribuindo flores. Muito engraçado aquilo. Bom, e aí, voltando a essa história... Eu falei, vou passar 15 dias de férias, sei lá para quê, vou para lá. Já conhecia a Europa, já conhecia os Estados Unidos, vou para a Índia. Há um tempo, bem depois, eu fui pegar um vídeo de uma entrevista que eu dei numa madrugada em Florianópolis, num fim de ano qualquer. A TV Bandeirantes foi lá me entrevistar, umas 4 horas, já tinha bebido um pouquinho. Aí me entrevista, e eu vendo a entrevista, eu tinha uma hora que pergunta assim, e aí, Ivan, qual é a música, que tipo de música você gosta? Aí eu falei, eu gosto de mantra indiano. Mentira! Falei, como é que eu falei isso? Como é que eu falei isso? Olha só. Interessante, né? Eu não ouvia mantra indiano.
Falei, aqui, Mas falou olha com uma aqui. convicção, Ouço mantra indiano, com toda pompa, pompa, entendeu? circunstância. Falei, como assim? Logo depois eu vou para a Índia. Foi basicamente logo depois.